Mas qual é a possível verdade que está por trás de tudo isso? Bom, a possível verdade é que a União Soviética desfeita é algo que a Rússia nunca aceitou, né? Ela nunca aceitou. E aí a gente tem que entender, né, o ponto de a OTAN, né? A OTAN não faz sentido existir depois do fim da União Soviética, porque a OTAN era para bater no Pacto de Varsóvia, acaba a União Soviética, Estados Unidos hegemônico, o mundo multipolar, unimultipolar, Estados Unidos mandando ver de 91 a 2001. 2001 dá o choque das Torres Gêmeas, dá uma mudada na parada, Estados Unidos parte, retoma a OTAN, porque o Conselho de Segurança da ONU não aceita a ONU invadir o Afeganistão, os Estados Unidos retoma a OTAN contra o terrorismo. Mas não parou aí, porque a partir daí os Estados Unidos entende, né? Nos anos 90, ele diplomaticamente começa a subir a OTAN para o leste. E nos anos de 2000, ele começa a mandar tropas, né, ali para a Romênia, né, ele começa a mandar para o leste europeu, Lituânia, Estônia, toda essa área. Mas isso não incomodava tanto a Rússia. Quando a Ucrânia é convidada agora, isso incomodou a Rússia, mas na verdade o grande ponto é o seguinte: o Ocidente ele está sendo conivente com a Rússia desde 2014. Por quê? Isso está acontecendo porque o Ocidente não partiu para cima da Rússia. Então, o que a Rússia entendeu? Ele toma a Crimeia, anexa a Crimeia e ninguém manda tropa para ir contra ele. Aí ele entende o gênio geopolítico, né? O Putin é o geopolítico da nossa geração, é o Putin. É o Putin, tá? Não é com as melhores intenções para o Ocidente, mas é ele. E aí o Putin pensa o quê de 2014 para frente? O que eles vão fazer? Eles vão vir para cima de mim? Não vão. Eu quero tropa na minha fronteira? Não quero. Então ele faz o quê? Ele começa a juntar reserva, ele se alia à China, ele prepara um terreno, ele muda a Constituição, ele se preparou para esse momento de 2014 para cá. E aí ele faz a mesma estrutura dizendo, quando a Ucrânia é convidada, ele fala, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Ele cerca a Ucrânia inteira, de Belarus até na Crimeia, de norte a sul, só não pega a parte oeste, que está lá na Moldávia. Ele cerca de norte a sul e diz, olha, eu não aceito que ela entre na OTAN. Então a justificativa oficial é essa, ela não vai entrar na OTAN. E aí o que ele faz? Ele cerca um país inteiro esperando que a OTAN se posicione. E a OTAN fala, vou fazer sanção econômica para você. O Putin está rindo aqui. Ele tem reserva de dólar, de petróleo. Ele tem a China de aliado. Ele quer que se dane a sanção econômica do Ocidente. Então, a grande verdade oficial é que o Putin se prepara para isso e ele esperou a OTAN se posicionar. Tanto na Crimeia e não se posiciona. Por isso que ele não invadiu a Ucrânia de cara. Aí ele manda a carta para o Biden e fala assim, eu não quero a Ucrânia. E o Biden, não, ela vai entrar, mas não se posiciona. E quando ele arma e a OTAN manda 3 mil soldados para a Ucrânia em janeiro, eu tenho 120 mil soldados armados aqui de frente, você me manda 3 mil soldados, pronto. E foi o teste dele. Então, essa linha da verdade real é o fato do Putin não querer tropa americana na fronteira. Essa é a verdade oficial que o Ocidente conta. O Putin tem essa verdade um pouquinho? Tem. Mas a verdade é que o Putin quer retomar as ex-repúblicas soviéticas. O Putin, nas suas falas, você vê em várias entrevistas dele, né, quando ele está menos sisudo, né, quando ele está com uma entrevista um pouco mais simples, né, e não se discutindo questões geopolíticas, ele remete sempre à Rússia czarista, ao grande império, à Rússia, a dominadora de povos, né, menores, que são os povos ali que fazem fronteira com a Rússia, né? E você trouxe alguns pontos importantes aí, né? A questão do embargo econômico. O embargo não vai afetar diretamente e rapidamente a economia russa. Você levantou aí a questão do petróleo, levantou, né, as reservas de dólar. Todo mundo sabe que a Alemanha, principalmente, depende do gás natural russo. E a Alemanha tem um poder forte tanto dentro da União Europeia quanto dentro da OTAN. A própria China está fazendo vistas grossas, então tem uma relação econômica, né, que não vai ser afetada entre os dois países. Fora isso,
o Putin tem um diálogo próximo com o Irã, com a Arábia Saudita, com a Síria, né? Então, o Oriente Médio ali também não tem problema. O Cazaquistão também não, que é um país grande ali, fronteiriço. Então, ele tem ali um guarda-chuva de apoio também, né? Para suportar anos de pressão do Ocidente. E quando a gente fala assim, um embargo econômico, gente, Cuba tem embargo econômico desde sempre. Irã tem embargo econômico desde a Revolução de 79. E a Rússia, com um poderio muito maior que esses países, não vai ser um embargo econômico que vai atingir, eu falo em curto prazo, né, a grande Rússia. Então ele já sabe disso, né? Então ele vai para cima da Ucrânia. E se a gente for fazer uma análise bem atual, foi postado um Twitter, né, de uma representante do governo russo, que diz: se a Finlândia e a Suécia aderir à OTAN, também vão ser invadidas. Então, a possível verdade que está em volta de tudo isso é uma questão de proteção de território, né, ali da grande Rússia, e até uma questão ali de expansão territorial, né? E até o próprio Joe Biden diz que ele não vai parar por aí, né? Você viu que ele fala que o Putin não vai parar por aí, vai continuar seu processo de invasão aí. Eu vejo assim, né? O grande questão é, ele testou, né? E na prática, a OTAN não se posicionou. E ontem, quando ele chega ali em Donbas e Lugansk e ele faz a mesma estratégia da Crimeia, que é declarar independência, a OTAN tinha que vir com os 4 pés no peito, mas não veio. Ele fez o último teste. Então, ele entrou seguro demais, ele vai varrer a Ucrânia. O Putin já ganhou, porque a Ucrânia não vai entrar, porque é um país que está em guerra agora. Em guerra, ninguém entra na OTAN. Era para pacificar Donbas, a região de Donbas, né? Lugansk e Donetsk. Não é que ela vai ser pacificada, ela vai ser anexada à Rússia. Tá? E aí você pensa assim, né? O que a Rússia quer? Realmente o império de volta, o czarismo e tal. Mas o grande ponto é, a invasão da Rússia chegará ao Ocidente? Hoje, não há nenhum cenário para isso.